Olá, meus amigos e amigas, bom dia. Nós estamos aqui para mais uma página, vamos dizer assim, do nosso projeto Uma Chave de Leitura para o Livro do Mês. Costumeiramente, sempre nos encontramos mensalmente para discutir um pouco sobre algum livro devidamente escolhido, anteriormente escolhido, e que leve em consideração a psicologia, a filosofia e também o nosso cenário de convivência brasileiro. Então, nessa manhã de sábado, nós traremos como livro a ser referenciado o livro Os Engenheiros do Caos, como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar as eleições. Esse livro é de autoria do italiano Giuliano da Empoli e foi publicado em 2019. Vamos receber aqui o professor Maurício, nosso grande amigo professor Maurício, que é nosso parceiro nesse projeto. E a partir de então nós abriremos então essa conversa sobre esse livro e mais especificamente sobre o nosso cenário, as necessidades do nosso cenário. O professor Maurício. Cadê aqui? Pronto, chegou o professor Maurício. Bom dia, Olá, professor bom Maurício. Tudo dia. bem? Tudo bem, Galmo? Tudo em paz com a família? Tudo em Tá paz por tudo, aí? tudo tranquilo. Estamos na luta aí. Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez. É sempre uma grande alegria poder contar com a sua contribuição nesse projeto. É um projeto para estimular a leitura, só que talvez, e de um modo mais urgente, além de estimular a leitura, estimular uma reflexão mais ampla sobre determinados cenários que nós estamos vivenciando, né? Então, a escolha desse livro do mês, ele passou por um pequeno impasse, né? Nós começamos com um livro e depois mudamos, mas assim, de qualquer maneira, o livro é um parâmetro para a gente poder interpretar um pouco e discutir um pouco da nossa realidade, né? O livro anterior era A Rebelião da Elite, né? E a Traição à Democracia. Então, nesse cenário, a gente tinha pensado aquele livro e aí o professor Maurício, embora não tenha descartado aquele livro, sugeriu um outro que tem uma dinâmica mais aproximada, porque Inclusive, o cenário Brasil é discutido nesse livro, né? Ele é uma das pautas apresentadas nesse livro, no sentido cultura e política. Então, professor Maurício, seja bem-vindo. Um bom dia também para todo mundo que já chegou por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois, porque esse material fica disponibilizado nesse Instagram, acessível nesse Instagram. Então, sejam bem-vindos. Enquanto eu entrego a palavra ao professor Maurício, eu vou colocando aqui o nosso título e deixar ele fixado para quem for chegando, já for vendo o que é que nós estamos tratando. Bom dia a todos e a todas. Boa tarde, boa noite para quem verá o vídeo posteriormente. É sempre uma alegria, né, nos encontrarmos e nos reencontrarmos nesse projeto, o livro do mês. E eu penso que o intuito do projeto é exatamente aquele de estimular, né, a leitura do livro que é escolhido, mas o estímulo da leitura não é para que apreendamos, não é, pura e simplesmente aquilo que é comunicado como conteúdo nas mais diversas, né, áreas do conhecimento, mas aquele conteúdo aprendido, ele deve servir como instrumento, né, que amplia os nossos horizontes de compreensão da realidade, né, como instrumentos de interpretação do mundo. E claro que hoje, pela especificidade do livro, podemos falar de forma bastante explícita, o texto é um instrumento que nos ajuda na interpretação da realidade, né, em que nós estamos inseridos, e a história atual, ela evidencia de forma bastante clara essa questão, né, no Brasil, né, da discussão em torno da democracia ou da ameaça à democracia. E nesse sentido, eu acho que a live de hoje ela tem essa perspectiva, né, de, a partir do livro do Giuliano da Empoli, né, jornalista, escritor italiano, que fez uma
análise, um estudo dessa questão, né, da produção de fake news, das teorias da conspiração, nesse livro tão instigante, Engenheiros do Caos, né, que esse livro que a gente usa como instrumento, obviamente fala também do livro, possa nos ajudar nessa leitura, né, do tempo presente, já que teremos amanhã uma data assim bastante histórica, né, para a nossa sociedade, para o nosso país, para as nossas vidas. Uhum. Professor Maurício, nesse cenário que nós vivemos, na verdade, já há algum tempo, embora o livro trate, ele está focado na experiência italiana, mas ele passa pelos Estados Unidos, Polônia, Hungria, Brasil. E entendendo o que ele chama de engenheiros do caos ou engenharia do caos, né? Eu acho que um primeiro aspecto a ser destacado, tomando como referência o processo político brasileiro, essa engenharia do caos faz com que a gente comece a ver determinadas figuras e determinados comportamentos de outra forma, né? Porque isso é uma provocação para a gente abrir, de fato, essa conversa, essa jornada. Porque quando a gente fala sobre determinados comportamentos de determinado candidato, por exemplo, determinadas falas do presidente da República, e aí eu vou situar a gente no cenário de pandemia, as falas do presidente no momento de pandemia, né? E daí eu não sou coveiro, e aquela outra mais ou menos assim, lamento, mas todo mundo vai morrer um dia. E esse tipo de comportamento que, olhando atentamente, a gente percebe que é uma demonstração de brutal indiferença, né? Uma brutal indiferença. Mas quando a gente chega no período de campanha, a narrativa apresentada por ele eu aloprei, né? Ele chegou a dizer isso, eu aloprei. Aloprar é outra coisa, né? Mas assim, ele se apresenta como tendo aloprado e tal. E aí, normalmente, devido ao engajamento das falas, os defensores começam a dizer que não, mas ele é um homem como qualquer outro, então ele perde a cabeça, não sabe. Então, assim, essa é uma narrativa que está do lado dos apoiadores, né? De que essas falas seriam simplesmente demonstração de um perfil da pessoa. Mas quando a gente lê esse livro aí Os Engenheiros do Caos, isso é parte da engenharia, né? Porque quando eu digo que aquele candidato ele tem essa postura simplesmente pelo seu perfil, pela sua grosseria natural, que seria uma grosseria natural, e ele mesmo vai à campanha pedir desculpa pela fala, a gente termina empobrecendo o que de fato acontece, né? Porque até isso, até a fala, por mais absurda ou brutal que pareça, faz parte de um tipo de marketing, vamos dizer assim, né? É um tipo de recurso. Porque, por exemplo, naquele período de pandemia, a gente vê no período mais crítico, a gente vê duas narrativas, né? Tem uma narrativa do distanciamento, da necessidade de isolamento, e aí tem o outro lado, que inclusive o presidente está nesse bloco, de que isso vai parar a economia, então você fica em casa para morrer de fome, né? Então a gente gerou uma duplicidade de narrativa no cenário Brasil. E quando ele tem aquela postura, ele nitidamente está fazendo uma opção política por um dos lados, né? Por um dos aspectos presentes na narrativa. Então, assim, pelo menos nesse primeiro momento, só para lhe entregar a palavra, uma coisa que eu aprendi lendo esse livro é que, por mais absurda que pareça a fala de um candidato ou de um mandatário, essa fala ela não é aleatória, ela está inclusa num grande processo que visa engajamento, né? Já que uma das coisas que esse livro vai apresentar é a influência do algoritmo na forma como se faz política, né? E aí eu já vou adiantando isso para lhe entregar a palavra de fato, que depois de ter falado muito, quando a gente percebe essa engenharia no caso Brasil, essa engenharia caótica no caso Brasil, a palavra é direcionada a um público específico. Eu fiz uma experiência, fazia tempo que eu tinha feito essa experiência de andar em alternativos, né? E aí, conversando com o motorista, ele dizia o seguinte: mas o presidente falou muita besteira na pandemia. O presidente falou muita besteira na pandemia, mas não é falar besteira, é porque
aquilo que está sendo chamado de besteira custou a dor e a vida de muita gente. Mas assim, quando aquela pessoa diz que isso foi uma besteira e relativiza, é sinal de que a mensagem alcançou o objetivo, né? É um público específico, o público que se identifica com esse tipo de perfil. Então, o aparente perfil é, na verdade, uma construção estratégica. É com essa reflexão que eu já lhe entrego, já lhe passo a bola do jogo. Essa fala que enfatiza essa dimensão da engenharia, né? Obviamente ligada ao título do livro, Engenheiros do Caos, faz exatamente parte dessa maquinaria política com tanta força na atualidade, né? Com as características, digamos assim, próprias, específicas, peculiares dessa maquinaria do atual momento, né? O texto do Giuliano da Empoli vai dizer que quando se tem um casamento entre um populismo tradicional com o algoritmo, isso vai dar à luz exatamente a uma que ele chama de terrível máquina política, né? Então, assim, só ligando essa expressão que a gente encontra dentro do texto com o título e também com essa sua fala que chama a atenção para essa questão da engenharia, né? No sentido de dizer que não são palavras soltas, jogadas ao vento, as palavras do presidente, mas elas fazem parte exatamente dessa maquinaria ou dessa engenharia do caos. Depois eu penso que, assim, a gravidade é que não são palavras ou frases esporádicas, ditas uma vez ou outra, mas são frases, assim, recorrentes, né? E além das falas, né, nós temos os fatos, né, que corroboram essas falas. Então, se nós temos as falas, não de forma esporádica, mas de forma recorrente, e nós temos os fatos que endossam essas palavras, né, do presidente da República diante desse fato mais específico que você coloca aí, que é da pandemia, mas a gente pode, ao longo da live aqui, né, tratar de outros temas, de outros assuntos que são também extremamente relevantes, esse com uma relevância bastante especial, porque é a vida que está em jogo, né? Significa dizer que, de fato, não é brincadeira e, de fato, nós não podemos reduzir a análise, né, dessas palavras e desses fatos a frase o presidente fala muita besteira, né? Porque acho que besteira todos nós falamos em alguma medida, não é? Talvez o fato do presidente falar muita besteira, nesse caso, seja um fato, digamos assim, que faz parte dessa maquinaria, porque grande parte da população vai se identificar com essa fala mais próxima, né, da vida do povo, nesse sentido, pelo menos, e o livro, né, de forma bastante clara, incisiva, né, e com uma certa frequência vai mostrar exatamente essa empatia, né, entre esses líderes que parecem estar mais próximos do povo, porque, bom, o texto do Giuliano, ele basicamente ali no início ele vai falar, né, do movimento Cinco Estrelas, um movimento presente na Itália desde 2009, né, assim, criado, pensado por um humorista, né, que é o Beppe Grillo, Sim. e é um movimento que se diz não partidário, né, exatamente com essa perspectiva de uma espécie de crítica a esse discurso político que já está tão sedimentado e é um discurso que atrai muita gente porque é como se houvesse um descrédito geral na política e o movimento não político ele acaba sendo atraente.
o que acontece aqui também no Brasil, né? Apesar, né, de paradoxalmente e contraditoriamente, o atual presidente da República fazer parte, né, desse espectro da política chamada tradicional e de não trazer nada de novo. Mas ele aparece como uma espécie de novidade, né? Que não vai fazer nada como foi feito até agora, que vai se distanciar desse modo de fazer política, quando na verdade é a explicitação de um tipo de política, que é a política do interesse privado, né, do interesse em torno da família, do interesse de uma pequena elite econômica, mas só para meio que fechar a fala, né, sem a pretensão de estar dando respostas completas, até porque eu acho que a perspectiva aqui é muito mais do diálogo. Eu diria que, assim, além desse aspecto da gravidade da fala do presidente, associada aos fatos, eu digo, aos comportamentos, ao modo de agir enquanto governante, né? Acho que uma coisa que deve chamar bastante a nossa atenção, para a nossa reflexão, e isso aí eu acho que o livro Engenheiros do Caos ajuda demais, é que essa fala, acompanhada de fatos, ela recebe, né, digamos assim, a plausibilidade de uma grande parte da população. E esse é o elemento que eu acho de maior gravidade e que de maior complexidade para a nossa análise do momento atual, né? Uhum. A Conceição, bom dia, Conceição. Ela coloca aqui: temos que sempre espalhar os temas sobre a política efetiva, tanto do passado e ainda do contemporâneo, destacando as nações democráticas e trazendo também os outros tipos de governo. Aí eu acho que terminou por aqui. O povo não sabe, e aí eu não consigo mais. Eu acho que encerrou aí. Pronto. Veja bem, essa dinâmica que ela traz, que a Conceição traz aqui, eu vou comentar bem rapidinho e depois eu já vou provocar de novo o professor Maurício. Minha missão é essa sempre. Eu acredito que, por exemplo, eu vou pegar só uma falazinha sobre isso. Em relação a fake news, democracia, né? Eu lembro que naquela campanha lá de Lula e Collor, né? Aquela ali e tal, aquele debate acirrado, que se você pegar as narrativas são a mesma, a nossa bandeira nunca vai ser vermelha, a nossa bandeira é verde e amarela, é a mesma coisa. No Brasil, eu vou parafrasear o Marx comentando Hegel, né? No Brasil tudo acontece duas vezes, né? Na primeira vez é mentira e na segunda é tragédia, né? Então, mas assim, ali já tinha uma conversa de que se Lula ganhasse, a gente ia perder casa, os comunistas vão tomar tudo, tal. Já vinha dali. Se você pegar todo isso, tem trabalhos, inclusive tem um trabalho de uma professora aqui da UFCG, que é sobre a mídia, o papel da mídia no processo de redemocratização do Brasil, e ela traz um apanhado de narrativas de 89, 94, 98, 2002, 6 e 10. Ela parou ali em 2010, né? O trabalho dela é até 2010. E tem uma linha contínua de informações mentirosas, né? De fake news. Então, assim, fechamento de igreja, tomada de casa, tomada de terreno, essas coisas assim. Tomada de carro. Quem faz isso é banco, né? Quem toma carro e casa é banco. Mas a narrativa era que seria um governo comunista. Se você pegar a história, eu vou pegar a fala da Conceição, se você pegar a história, e essa é a minha crítica, inclusive, aos governos do Lula. Os bancos lucraram mais no governo Lula do que no governo FHC. Então, como é que você vem dizer para mim que um governo do Lula vai ser um governo de esquerda? Não tem essa leitura de esquerda. Eu vejo sempre... E aí, olhando para a história, a gente percebe um campo de centro, né? De centro. E aí, inclusive, quando sai o resultado do primeiro turno, vai ter segundo turno. Pronto, vai ter segundo turno, as bolsas subiram. Por que as bolsas subiram? Porque, obrigatoriamente, uma necessidade de segundo turno traz os dois candidatos, pelo menos em política econômica, para o centro. Então, do ponto de vista do mercado,
a gente vai ver que há uma tendência de que o governo seja sempre de centro no Brasil. Não tem possibilidade de um governo de esquerda aqui, pelo menos até aqui. E uma outra coisa aí entra num campo que é o que nos interessa de fato. Tá certo, economicamente, inclusive o discurso do presidente nos últimos dias tem sido sobre economia, que ele acha que está dando certo, não sei para quem, os dados maquiados, né? Depois a gente fala disso também, porque você baixou a inflação porque baixou a gasolina, mas você vai para o mercado fazer feira, você percebe que cada mês tem uma coisa mais alta ali. Então pronto, então você de uma certa maneira forçou a inflação a baixar porque você está segurando o preço de uma coisa, pronto, que ninguém sabe até quando isso se sustenta, certo? Mas o que nos interessa embora a gente tenha a possibilidade de um governo de centro, quando se fala de economia, a preocupação é como esse governo dialoga com instâncias democráticas. E aí a gente percebe que tem um distanciamento enorme entre um e outro. Então veja que essa pauta de fakes, se a gente confrontar com o passado, a gente consegue fazer um julgamento mais nítido da realidade. A gente consegue julgar a realidade a partir do que foi. E se eu usar esse mesmo critério em relação ao atual governo, a gente percebe que algumas medidas aconteceram já ao se perceber a possibilidade de perder a eleição. Então, pronto, isso aqui é indiscutível olhando a partir do passado. Passado recente, porque é um governo de quase 4 anos, ou um passado mais estendido, porque o governo Lula foi ali até 2010. Pronto, então dá para fazer isso aqui. Aí, eu acho que assim a gente dialoga com a fala da Conceição. E aí, professor Maurício, para lhe provocar, esse discurso populista, ele tem, aparentemente nesse livro, ele tem um ponto de partida, né? O ponto de partida a gente precisa de um governo que fale a linguagem do povo, e para falar a linguagem do povo tem que ser alguém que venha de fora, né? E aí está o paradoxo Brasil, né? Porque chamam de alguém de fora um homem que tem mais de 30 anos na velha e na mais esquematizada política, no sentido de politicagem, né? Não é nem política, politicagem. Então, a gente chama não, né? Quem defende chama isso de novidade, mas a história, e aí se recorre de novo ao passado da própria pessoa, o passado político mostra uma atuação pífia e mostra um alinhamento com o que tem de mais velho. Então, o que vai ter que ser construído aí, para dar liga, vamos dizer assim, para dar engajamento, vai ser falso. Por isso que a base de construção desse nome, que chegou ao governo em 2018 e que está tentando agora a reeleição, é a falsidade, é a mentira. Não tem um outro caminho que não seja esse, porque a história política atesta que é pífio, é frágil. Começou com o discurso de defesa de militares e depois se abraçou, e aí é que eu acho que começa uma engenharia de fato, uma engenharia caótica, se abraçou com o que tem de mais fundamentalista no aspecto religioso e moral. Faço essa provocação e jogo aí a bola para o senhor. É muito interessante esse destaque de colocar essa produção e essa difusão de mentiras como a base de sustentação, digamos assim, de um governo e de um presidente, de um político que aparece como uma espécie de novidade que se aproxima do povo, inclusive na linguagem. E aí, claro que nós precisamos também até fazer uma leitura, uma análise, uma interpretação do que significa essa aproximação, se de fato é uma aproximação da linguagem do povo, porque, pelo menos em algumas expressões do presidente, se a gente faz essa comparação, a gente acho que estaria rebaixando bastante o povo, né? Porque o povo é uma expressão muito, muito complexa e muito geral para se fazer essa leitura muito, muito imediata, né? E aí precisaríamos, de fato, assim, discutir bastante isso. Tem uma expressão no livro do da Empoli, Juliano da Empoli,
que eu acho que ela é assim, bastante emblemática para isso que você está dizendo. Que ele diz o seguinte, uma parte lá, não sei exatamente qual a parte, mas ele diz assim, que a mentira ela é muito mais atraente do que a verdade, né? Exatamente para dizer que isso faz parte de uma engenharia, né? Não é por acaso. Ou seja, as pessoas que estão por trás dessa maquinaria e dessa engenharia sabem disso, né? E por isso que colocam as fake news a serviço de um determinado projeto político. Mas o que ele diz lá, que eu achei assim, bastante interessante e chamou muito minha atenção, é que enquanto uma mentira consegue dar a volta na Terra, né, a verdade ela ainda está amarrando os cadastros do sapato para começar a viagem. Eu achei assim muito impactante no sentido positivo essa expressão, né, e de uma clareza, de uma contundência, né, que realmente ela expressa, né, todo esse movimento. Inclusive coloca assim um dado, né, baseado em pesquisa de que uma mentira ela tem 70% mais vezes de chance, né, de ser compartilhada e de ser vista do que uma verdade, né? Porque a verdade ela é de alguma maneira exigente, né? Você precisa de alguma forma escavar naquele sentido nietzschiano, né? De aprofundar, né? Ele diz ali no início do livro Aurora, né? Aqui há um ser que escava buscando uma certa profundidade e esse ser, diz Nietzsche, ele é bastante solitário, digamos assim. Eu acho que essa fala de Nietzsche também ela é esclarecedora nesse sentido, né? Ou seja, a mentira atinge mais gente, enquanto que a verdade ela é mais restrita, digamos assim, né? E aí, como faz parte dessa cultura, né? Dessa engenharia do caos, o da Empoli vai falar até como fosse uma espécie de vale do silício ali na Itália, né, quando começa todo esse movimento a partir do movimento Cinco Estrelas, ele vai dizer isso, né, exatamente isso, que esse contexto atual é exatamente o contexto da pressa, né, o contexto em que nós queremos saber tudo em pouco tempo, em que não se perde tempo aprofundando uma questão ou procurando saber se a questão é verdade, né? A mentira, ela dispensa, digamos assim, a busca pela necessidade de conferir, né? Ela simplesmente chega e ela é compartilhada. Então, eu penso, a partir da questão que você coloca, que o livro vem ajudar a entender exatamente isso, né? Algo que parece muito esdrúxulo, né? Alguém que é da política, mas se diz distante da política ou como algo novo, né? Consegue não só ganhar as eleições, mas ter, digamos, uma espécie de público fiel, leal, né? Alguns analistas dizem que em torno de 30%, digamos assim, da população como algo ali muito, muito fixo, que seria o chamado bolsonarismo, né? Esse fenômeno que precisa ser sempre mais estudado e sempre mais combatido, ele se sustenta exatamente nisso, né? E aí tem uma parte do texto também que diz que isso que acontece na internet, né? Essa velocidade, essa resposta imediata para certos desejos, algo que fala, né, ao meu interesse, está, digamos assim, sobreposto sobre o que ele chama de uma psicologia primitiva, né? E psicologia primitiva ele coloca aqui não no sentido negativo, mas no sentido positivo, assim, de uma psicologia muito originária e muito básica. Isso é básico para a psicologia. Então, mais uma vez, reforçando essa ideia de que, de fato, faz parte da engenharia o uso das fake news, né, para reforçar e embasar
algo que, numa leitura talvez mais racionalizada, dentro de uma lógica mais a la Aristóteles, né, seria extremamente esdrúxulo e inconcebível, mas que se torna extremamente possível no mundo atual. Uhum. Isso. E aí, quando fala de uma psicologia primitiva, é aquilo que tem de mais originário, né, vamos dizer assim, a gente entende pelo menos um limite que pertence a uma tradição filosófica importante, né? A ideia da consciência de classe, né? A gente vê muito essa discussão sobre consciência de classe. Falta consciência de classe. Mas o problema é que o conceito, isso é uma leitura minha, o conceito de consciência de classe talvez não abarque a profundidade do fenômeno que está sendo discutido, né? Porque quando se fala de uma psicologia primitiva, e aí, por exemplo, por que que uma notícia negativa ela tem 70% mais engajamento do que uma positiva, né? O que ele apresenta no livro. Porque do ponto de vista da evolução, quando eu me apego a uma notícia negativa, isso é primitivo no sentido de que tem uma instância de sobrevivência em curso aqui. Originalmente, no processo de evolução, precisávamos estar atentos às ameaças. Então, isso é uma herança primitiva desse processo, né? Uma notícia ruim, ela vai gerar um engajamento porque ela toca uma instância primária de autopreservação, né? Nesse sentido, quando eu olho para essa notícia, aciona em mim um instinto de defesa, né? Por isso que, talvez por isso, que o autor diga assim, o jogo novo, né? Ele usa até a expressão doutores fantásticos da política, né? O jogo dos doutores fantásticos da política não consiste mais em unir em torno de um denominador comum, não é assim, o bem comum, o bem coletivo, não. A ideia é inflamar as paixões, né? Então, esse uso das fake news é justamente por isso. E aí, no caso coletivo Brasil, a gente percebe assim a influência desse discurso, porque ele toca em instâncias morais e religiosas que fazem parte da consolidação dessa nação que a gente chama de Brasil. E, por exemplo, na campanha de 2018, tinha uma história do kit gay, né? É o kit gay, tá erotizando as crianças na escola. Passou, o governo tá acabando aí, não teve um decreto, não teve uma discussão sobre esse suposto kit gay, né? E esses fogos aí é porque vai ter uma carreata aí do Bolsonaro aí. Infelizmente, a concentração é aqui perto de onde eu moro, infelizmente. Mas aí vai acabar. Gerou até uma trava no que eu estava falando, obviamente. Sim, mas aí nesse sentido, não teve nada. Então, assim, é uma mentira deslavada, mas por que que essa mentira cola? Porque ela toca uma instância de consciência primitiva, porque a instância religiosa é primitiva, o valor religioso de um ser superior, isso aí é o que tem de muito antigo no ser humano. Então, a ideia de que alguém ameaça isso, a ideia de que alguém ameaça isso gera em mim um desconforto e, ao mesmo tempo, um conflito. Então, eu vou conflitar com isso. Por isso que agora, ultimamente, foi a história de um banheiro unissex, né? Só quem nunca pisou na escola, só quem nunca pisou numa escola, só quem nunca participou de um processo é que cai numa história dessa. Mas por quê? Porque toca instâncias que vão muito mais além daquilo que eu estou chamando de consciência, né? Evoca um conteúdo primitivo. E com isso, professor, eu lhe entrego a palavra com esse desafio, né? As emoções negativas despertadas no processo. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho, com base nessa leitura do livro, sobre aquilo que a gente está chamando ultimamente de polarização, né? Como é que a gente lida com isso nesse cenário? Já que essa polarização é justamente alimentada por esse ciclo de fakes, né? Exato. Acho que são muitas questões aí que podem ser apresentadas a partir de tua fala, das questões que podem ser refletidas, podem ser pensadas. Acho que uma primeira coisa, meio que seguindo assim a ordem de sua fala, é essa questão da leitura, né, de Karl Marx, da leitura marxista, meio que no geral, porque o marxismo é muita coisa, né? Inclusive existem Sim. críticas a esse tipo de leitura dentro do próprio marxismo.
como a leitura, por exemplo, feita pelo Gramsci, também o italiano, né, que vai tentar compreender Rever, né? essa realidade para além, digamos assim, do dado puramente econômico, e enfatizando um dado cultural, digamos assim. Então, como o Marx faz a leitura da realidade, né? A realidade significa das relações sociais, né? A partir de uma base material, né? Então, ele quase que coloca como fundamento dessas relações e como fundamento também da história essa dimensão, digamos assim, econômica, né? Ou do homo economicus, né? Essa é a grande contribuição do Marx, extremamente importante, né? E que ainda está bastante viva e bastante presente. Porém, penso que, para o que a gente está analisando aqui, ela seja insuficiente. É uma contribuição extremamente importante, mas insuficiente no sentido de que ela não consegue dar conta do todo do fenômeno, né? E o que você traz aí, né, a partir dessa questão também da psicologia, que a gente está chamando aqui de primitiva, a partir daquilo que o autor diz, né? Evocando elementos ligados, por exemplo, à questão da sobrevivência, como você colocou, a questão talvez a gente pudesse expressar isso na palavra violência, né? Que se manifesta de Sim, várias formas, nas falas, né? Na defesa de uma perspectiva mais violenta, mas também em fatos que não são esporádicos nem isolados, mas bastante presentes ao longo desses 4 anos, né? De violência que se efetiva em relação a todo o opositor, em relação a quem pensa diferente, deve ser exterminado, ou seja, são práticas que estão muito próximas daquilo que nós entendemos como fascismo, né? Um certo discurso de patriotismo, o uso instrumentalizado da religião, né? Uma concepção muito restrita de família, né? Porque é a minha família, e aí quando se fala da minha família, esse discurso realmente ele é muito atraente, porque os afetos estão ali muito próximos, então para todos nós a família é uma coisa muito cara, então não teria como ser um discurso que não fosse, digamos assim, atraente. Mas só para dizer que, para além dessa questão, digamos assim, de uma leitura da luta de classes, como coloca o Marx, que nos já ajudaria a entender, por exemplo, que um governo que de algum modo fracassa, né, ou não tem uma resposta que seja, bom, seja uma resposta aos problemas, digamos assim, que são tantos da sociedade, do ponto de vista econômico, digamos assim, um governo que fracassa em alguma medida, numa medida muito alta, no âmbito da economia, parece que já seria suficiente para que esse governo fosse rejeitado, né, e fosse, digamos assim, derrotado nas urnas dentro de um processo eleitoral, porque nós sabemos como a questão econômica ela pesa, né? E aí, nesse sentido, a leitura de Marx ela é correta, ela pesa muito nas nossas vidas. Mas é interessante que esse fator ele não é um fator determinante para essa questão das eleições, nem para essa questão do apego a um determinado candidato. Parece que ela começa até, inclusive, ter menos peso, por exemplo, do que a questão moral, né? Do que a questão dos costumes, exatamente porque me parece que essa psicologia, nesse sentido, uma psicologia primitiva, é algo que tem uma instância mais profunda do que essa dimensão econômica nesse sentido. Então, mesmo que a economia vá mal, né, mas mesmo assim ainda tem uma base de sustentação de um governo. A gente sabe que nessa base, né, tem um grupo que vai sempre estar, porque acaba sendo um grupo privilegiado e que, mesmo diante de um caos econômico, como por exemplo na época da pandemia, acaba se beneficiando desse caos, desse desastre, mas não só esses, né?
tem um público muito maior que acaba respaldando ainda esse tipo de discurso, porque é um discurso que ressoa como sendo atrativo, porque toca exatamente em pautas ligadas à questão moral, embora por trás desse discurso exista um moralismo muito hipócrita, digamos assim, como todo moralismo, ele é hipócrita, né? Um moralismo falso. Uma coisa é a moral, outra coisa é exatamente o moralismo. Então, é o uso da moral, mais uma vez, sendo instrumentalizada. E você coloca aí, acho de forma muito clara, uma das questões mais primitivas, que é essa questão religiosa, né? Essa questão da reverência do ser humano frente a uma dimensão transcendente, no sentido de uma dimensão que vai além da pura experiência humana. E por isso, né, a palavra Deus está muito presente nesse tipo de discurso, né? Não é por acaso que se pega um documento, por exemplo, ali dos anos 1930, na época da ascensão de Hitler, né, na propaganda hitlerista e na propaganda nazista, você tem Deus, pátria e família, né, que é o mesmo tripé usado no discurso, né, atual, né, do atual presidente da República. E, mais uma vez, isso não é por acaso. Você mexe em elementos, né? Deus, religião, né? Pátria, o nacionalismo e família, essa questão do afeto, e que são um tripé que, pelo menos de forma explícita, né, não toca na dimensão econômica, pelo menos nessas três palavras. Né? E por que é que isso atrai tanto, né? Se o que é mais urgente, como dizia o Marx, é que a gente enche a barriga cada dia, né? Porque isso é a base para que a gente possa até refletir, até pensar. Então, acho que seria essa questão, meio que refletindo a partir da sua fala, né? Meio que concordando com o que você diz, não é? Só, digamos assim, ratificando ou confirmando a sua fala. E, por último, você coloca a questão, eu já concluo, da polarização, não é? Que, assim, eu sempre tive, assim, geralmente a gente tem quando a gente consegue formular uma leitura, digamos assim, de um determinado fenômeno, ela, de alguma forma, ela acaba sendo intuída de forma anterior, né, antes dessa própria formulação. E eu sempre que eu escutava essa expressão, desde o início, desde a campanha de 2018, e uma expressão que continuou ao longo desses 4 anos, essa expressão polarização, eu sempre fiquei com o pé atrás e meio que desconfiado. Não da ideia de polarização, que eu acho que sempre existe, mas um discurso que foi usado meio que para dizer que, bom, o governo de Bolsonaro e o governo, digamos assim, do PT, eles se equivalem, né? A diferença é que eles estão em polos opostos e daí a polarização. Em alguma medida, não sei se tu vais concordar com isso, nem se essa é exatamente a tua pergunta, eu entendo isso, né? Eu sempre intuía isso e hoje eu consigo talvez formular um pouquinho melhor no discurso como uma espécie de armadilha, que você deixa de discutir, digamos assim, os valores que estão presentes em cada um desses polos, digamos assim, e acaba equalizando esses polos. Então você está ou de um lado ou está de outro, mas às vezes não se reflete sobre o porquê se está de um lado ou porquê se está do outro. Ou seja, não se trata pura e simplesmente de um polo ou de outro, se trata de perceber, né, que isso aí eu acho que foi encoberto de alguma forma, pelo menos no primeiro nível de fala do que seria essa polarização, pelo menos nesses últimos anos, acaba deixando, encobre, digamos assim, a discussão sobre os valores que estão por trás desses polos. Porque, assim, me parece que há uma diferença entre você... Se a gente pensa historicamente, acho que foi Conceição que falou dessa importância de resgatar elementos da nossa história. Se você pensa, por exemplo, na polarização entre, pelo menos antes de 2015 ali, até a eleição de 2014, né? Se a gente pega ali o final dos anos 1990 até nesse período, a gente tem basicamente essa polarização entre PT e PSDB, digamos assim, né? Sim. E aí
você não pode comparar essa polarização com a polarização entre PT e o bolsonarismo. E dizer que se trata, por simplesmente, de uma polarização como antes. Não. Porque antes você não tem, pelo menos assim, na base do discurso, como se tem agora, e também dos fatos, eu acho que eu estou insistindo muito nisso, para não dizer que é apenas uma fala solta, ou que o presidente fala besteira, ele se excede, e como ser humano, de vez em quando, diz uma coisa ou outra. Acho que é importante a gente também considerar o lugar que ele ocupa, né, dentro de uma nação, como esse lugar como presidente da República. Mas aí você não tinha, digamos assim, num outro polo, um discurso que é um discurso que flerta de fato com o fascismo, que é um discurso que ameaça, por exemplo, as instituições, que é um discurso que instiga a violência, que é um discurso, na fala do presidente e de muitos seguidores, um discurso racista, que é um discurso homofóbico. Você não tem, você não tem, digamos assim, na polarização anterior, esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que são meio que incomparáveis. Nós estamos tratando aqui, né, é aquilo que se diz ultimamente muito, né, inclusive quando se fala dessa frente ampla, né, para tentar lutar contra essa ameaça à democracia. Ou seja, nós não tínhamos uma ameaça à democracia nessa polarização anterior do ponto de vista histórico. E agora é aquela questão, né, entre a civilização e a barbárie. Porque, assim, existem ameaças muito claras, digamos assim, o que não vai acontecer, mas imagina um eventual segundo governo Bolsonaro, com que já se fala aí num aparelhamento do judiciário, com o aumento de ministros, né? E aí se você tem, né, assim, o Congresso que foi eleito nessas últimas eleições, e você aparelha o judiciário, estão colocados aí todos os elementos para um governo totalitário e com características fascistas, eu acho, muito claras e muito explícitas. Então, assim, acho que não se trata de uma entre o petismo, o PT e o bolsonarismo. Acho que a questão é muito mais ampla. Então, nesse sentido, eu diria que talvez o sistema de polarização hoje seja uma coisa um pouquinho mais complexa, no sentido de que, assim, quando se falou de polarização nos últimos anos, se reduziu muito a polarização a essa perspectiva sem uma análise muito acurada. E polarização, né, ela sempre teve, pelo menos desde que eu entendo de política, desde quando eu era criança lá na minha cidade, era sempre dois grupos, no máximo três, infelizmente, né, que deveria ter mais alternativas, mas sempre foi essa questão, meio que do nós contra eles, mas hoje é muito mais do que isso, né? Eu não sei se eu te respondi, mas pelo menos é uma tentativa de tentar ajudar aqui no diálogo, na conversa. É porque na minha leitura, e aí talvez seja muito, muito próxima do que o senhor tá trazendo, na minha leitura não é possível falar de polarização, porque só um lado estaria incluso no arco democrático. Então não dá para falar de polarização, porque tem um lado que respira ameaças constantemente. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou dizendo. Foi uma fala do próprio grupo do presidente. Basta um cabo e um soldado para fechar o STF. Bom, como é que alguém propõe fechar o STF, né? É claro que a gente pode discutir muita coisa, mas assim, anular, zerar uma das bases consolidadas de uma democracia, a gente pode discutir a forma como funciona, uma melhoria. Isso aqui é tranquilo, isso aqui é possível, né? Tanto é que quando foi questionado sobre o STF, o Lula falou que ele usou até uma expressão assim, talvez numa nova constituinte, ou seja, para frente, né? Muito para frente, né? Porque esse também é um assunto que não cabe no atual momento. Mas assim, dá para se discutir. Agora, propor a extinção, então assim, na minha leitura não tem cabimento falar de polarização quando só um lado está no arco democrático, né? Concordo também que anteriormente porque anteriormente era um negócio mais assim, PT, PSDB, e era aquele esquema direita-esquerda, né? Direita-esquerda, cabia aí, cabia, dá para ler assim. Só que o autor, é bem interessante que o autor desse livro aqui, da Engenharia do Caos, ele vai dizer assim, não dá para, nesse formato de engenharia que a gente está falando aqui, nesse formato de política a partir de
de algoritmo, do humor da internet, né? Ele até usa essa expressão, né? Dependendo do humor das redes sociais, o discurso de um político é coerente com aquilo, né? Você está indignado, aí o político fala uma coisa que casa com seu sentimento, né? Então, é quase um avatar, né? O político é um avatar. Nesse sentido aqui, não é mais direita e esquerda, né? Acabaria esse formato de leitura e passaria a um outro que é muito mais delicado, porque foge justamente da discussão política, como o senhor trouxe aqui. Coisas que são nítidas do cenário político não passam pela discussão. E coisas que são total. Eu estava vendo o debate ontem, eu vi só trechos, eu não vi até o fim. Aparecia o tema para ser discutido e o tema ficava fora, porque depois de 2 minutos aí saiu da discussão ali. Então veja que se empobrece também essa pauta de discussão, porque se quer tocar no íntimo da pessoa a partir de sentimentos. E aí o autor também nos traz que a ideia é, por exemplo, eu não quero só, como se fosse assim, o senhor falou, a base do bolsonarismo é 31%, mais ou menos, né? Em média 30%, 31%, que eu acho que é muito, mas assim, a ideia, então, não é falar para esse público. Eu quero enraivecer quem está do outro lado e quem ainda não se decidiu. É por isso que Deus, família e liberdade, pátria, aparecem aí como chavão. Mas eu vou recorrer, professor, ao livro anterior. O livro anterior não, o livro que a gente também tinha discutido, possibilidade de trazer ele aqui, A Rebelião da Elite e a Traição da Democracia, que o autor fala que essas discussões sobre Deus, família, moral, moralidade, essas coisas assim, elas também fazem parte de uma grande construção política, porque é o discurso dentro de uma bolha, né? Essa é uma demonstração de que o grau zero da realidade, né? O desafio que a realidade traz não vai ser discutido nesse cenário político, né? Então, o autor tem uma leitura bem interessante, porque assim, a elite, a chamada elite, não teria interesse em discutir economia, pobreza, superação da miséria, porque isso já é resolvido para a elite, né? Está resolvido para a elite. É o lugar social construído e as coisas são como são, porque devem ser assim, né? É mais ou menos esse esquema. Então, quando você traz Deus, família, pátria, liberdade, essas palavras aqui, essas palavras são palavras vazias quando confrontadas com a realidade. Por que palavras vazias? Porque você fala, em nome de Deus, eu posso perguntar, mas é em nome de que Deus? Porque dia 12 de outubro teve aquela arruaça toda lá em Aparecida. O bispo aqui de Guarabira, perto da gente, terminou a missa no domingo e foi cercado por um grupo insatisfeito com a homilia dele, foi agredido verbalmente e tudo. Então, a gente está falando em nome de que Deus aqui? Então, é vazio esse discurso. Quando fala de pátria, é vazio esse discurso, porque quando você vê ali grileiros, o avanço sobre a floresta amazônica, tudo isso acontece à revelia do governo, a invasão de terras indígenas. Então, pátria é uma palavra vazia também, nesse formato de governo. Família, a gente vai perguntar de que família está falando, né? Porque só o presidente teve umas 3. Então de que família a gente está falando? Qual é a família que se fala que está sendo defendida aqui? Mas essas 3 palavras tocam o interior das pessoas. A ideia de Deus, se um candidato fala a partir da ideia de Deus, pois estamos cheios de vazios. Já estou cheio de me sentir vazio, né? Já dizia o Renato Russo, já estou cheio de me sentir vazio. Se a gente fala nessas palavras Deus, um candidato que defende Deus faz com que automaticamente algumas parcelas da população entendam que o outro é o contrário. Tanto é que o presidente em nome de Deus, né? Certo? Deus teria, na minha leitura, Deus vai ter que resolver muita coisa, né? Porque como é que você vai justificar essa indiferença brutal em relação à morte e ser isso em nome de Deus? Em nome de que Deus está se falando aqui, né? Então, são palavras vazias que escondem a realidade que precisaria ser enfrentada, mas que, por outro lado, por tocar em questões valiosas,
e interiores das pessoas fazem com que uma multidão termine se conectando com esse discurso, gerando o que o autor chama de engajamento. E aí eu lhe entrego a palavra, eu estou falando demais. Não, você não está falando demais, não. Relacionando ainda o que a gente está fazendo aqui, o texto, com essa tentativa de ler e oferecer também uma leitura desse momento atual, mas também resgatando um pouco disso que você coloca sobre a ideia de polarização, e não teríamos uma verdadeira polarização, porque pelo menos um dos polos estaria fora dessa perspectiva de um campo mais democrático. Quando a gente fala democrática, de respeito às instituições, de respeito às diferenças, né, o que a gente pouco vê em um desses polos, mas ainda trazendo para essa dimensão de compreender o porquê desse fenômeno. Acho que é a grande contribuição também do livro. O autor, em determinado momento, ele fala o diabólico poder, né, de atração das redes sociais. Eu achei muito interessante isso, dizendo que exatamente o poder é muito forte, né, essa atração das redes sociais. Mais uma vez, dizendo que se baseia num elemento primordial, né, quando ele diz assim, cada curtida é uma espécie de carícia em nosso próprio ego, né? Então, assim, talvez seja um fenômeno que ajude a tentar entender um fenômeno mais amplo, né? Ou seja, um fenômeno que aparece no campo da política, mas que ajuda a entender um fenômeno mais amplo, que é esse dado do humano, né? Como compreender não só a visão, mas como compreender esse comportamento humano. Isso seria, assim, um dos elementos que eu gostaria também de resgatar ainda, porque essa questão da dimensão da psicologia, desse elemento mais primordial, eu acho que ele é fundamental para a gente enxergar melhor esse fenômeno, não é, dessa política que se apresenta como nova, e que se apresenta como uma política baseada numa moral, mas que sustenta a partir da difusão de fake news e teoria da conspiração, né? Que parece no mínimo estranho, mas que funciona, digamos assim, né? Então, por que que funciona? Por que que funciona? E, digamos assim, essa tentativa de uma leitura mais racionalizada, o puro uso da razão para compreender isso, parece que também não é suficiente. Se a gente falava de uma dimensão puramente econômica há pouco tempo, como sendo insuficiente, porque essa dimensão, digamos assim, que você coloca aí, Deus, pátria e família, vamos chamar aqui de uma dimensão moral, que está muito associada a uma dimensão do afeto, ela é muito mais primitiva nesse sentido, um elemento mais originário, e tem muito mais peso, digamos assim, nas nossas Força, né? concepções de mundo e, portanto, de visão da realidade. Acho que o Nietzsche já colocava isso de forma muito clara no século XIX, né, que assim, essa racionalidade ela é muito pretensiosa, porque, de fato, a força, digamos assim, dos instintos, como dizia ele, ela tem muito mais peso nas nossas decisões do que a pretensa razão, né? Nós imaginamos, talvez num nível de consciência, que as nossas decisões são sempre muito pensadas, muito refletidas. Então, na verdade, eu acho que esse elemento do irrefletido, ele é muito mais determinante, né? E aqui, para dizer que isso que o autor coloca, de que cada curtida é uma carícia no nosso próprio ego, acho que é um outro elemento que nos chama a atenção, né, para isso. Tem uma questão que me chamou a atenção no texto, e não sei se aqui a gente já abre para outra reflexão ou não, se continua. À vontade, Bom, à está tudo muito vontade. interligado. É que, assim, se precisa, digamos assim, de uma multidão de pessoas que estejam engajadas nas redes, pelo menos, e que, de alguma maneira, se toquem em elementos comuns, digamos assim, a esses que fazem
essa multidão, mas estranhamente, né, essa multidão ela não forma um coletivo, no sentido de que tem uma parte do livro que fala que, bom, cada um tá lá, ele fala até o blog, né, que as pessoas podem Uhum. curtir e postar alguma coisa, claro que tem sempre um controle ali, mas que isso quebra de alguma forma a coletividade, porque ninguém consegue entender o todo do sistema. Eu acho que isso aqui é muito importante. Não consegue ver o todo do sistema, está totalmente engajado, né, como indivíduo, e é como se existissem pontos em comum entre os diversos indivíduos que formam essa multidão, mas não existe uma espécie de coletividade. Estou dizendo isso por duas razões. Uma primeira razão é exatamente para reforçar isso que o autor diz, né, de que cada curtida é uma carícia no nosso ego, né, e ao mesmo tempo, como esse engajamento nas redes, às vezes ele contribui para uma certa quebra, digamos assim, de uma certa coletividade fora das redes, né? É como se nós tivéssemos assim dois tipos de vida paralelos. Eu acho que nós conseguimos, acho que nessas eleições, sobretudo, penso que nesse finalzinho isso se mostra de forma muito contundente, uma espécie de resgate de uma dimensão de coletividade nas ruas. Eu estou falando isso porque assim durante Sim. muito tempo isso foi de alguma maneira apagado, né? E aqui eu penso que também existe a questão do uso das redes para construir também essa proposta de coletividade, mas esse funcionamento, né, baseado nas fake news e nas teorias da conspiração, parece que de alguma forma ele engaja, mas sem produzir uma coletividade. Eu estava pensando esses dias, e são esses pensamentos que chegam até a gente começa a refletir. Claro que certamente às vezes tem alguma influência de uma outra coisa, que também não acho que não seja por acaso. Mas eu estava pensando, e aí também gostaria de ouvir a tua fala com mais propriedade nesse campo da psicologia, mas assim, que me parece que esse engajamento nesse tipo de discurso, de proposta, tira em certa medida muitos sujeitos de um certo anonimato. E parece que o sujeito está isolado do campo da política, né? E ali é uma maneira dele se engajar, ou seja, é uma maneira de uma certa participação e uma certa maneira de visibilidade, paradoxalmente, dentro de uma certa invisibilidade. Ou seja, me parece que na vida fora das redes, essa invisibilidade, no sentido de uma participação dentro do campo da política, ela continua ainda de forma muito, muito clara, né? Uma espécie de apolítica, que eu não acredito que isso exista, né? Mas, Uhum. assim, essa certa rejeição, mas que dentro da rede é como se o sujeito, esse ego aqui, ele se tornasse visível de alguma maneira, porque eu participo, digamos assim, desse movimento, para usar o termo lá, movimento 5 estrelas. Então, me parece que isso não deixa de ser, né, um certo afago, uma certa carícia nesse ego que precisa aparecer de alguma maneira. É só mais uma tentativa de, a partir dos textos e da Sim. leitura de ler esse fenômeno, porque assim, acho que a nossa preocupação é exatamente com o que foi feito nesses últimos 4 anos, né, a partir, digamos assim, da liderança do presidente da República, mas a preocupação muito maior é com esse fenômeno chamado de bolsonarismo, né, porque assim, me parece que mesmo depois das eleições agora, que acontecem amanhã, e mesmo com a vitória de Lula, bom, eu acho que esse fenômeno ele não se apaga, né? Ele não se apaga. E como lidar com isso, né, digamos assim, depois das eleições e depois do início de um novo mandato. Isso acaba sendo também uma preocupação.
E é nesse sentido que é uma leitura, digamos assim, porque para além, digamos assim, de uma espécie de leitura moral, moral no sentido de que são valores que são contrários aos valores, né, daqueles que defendem uma pauta mais ligada à dimensão social, à questão da justiça, à questão de inclusão, né? Mas para além dessa leitura de serem valores diferentes, e aí aqui é mais como filósofo também, é, é de como entender esse fenômeno, de como Uhum, entender esse fenômeno, né? Que é tão uhum. antigo, né? Mas que aparece assim hoje de forma muito clara a partir das redes sociais. O senhor traz uma baita provocação aí com essa fala. Eu vou começar, eu poderia tentar começar justamente por onde o senhor está instigando, né, o poder da rede social. Mas eu queria começar um pouco antes, né, e recorrer aqui a um conceito. Na psicologia analítica existe um conceito chamado inconsciente coletivo, né, que vamos dizer assim, é o coração dessa teoria. Só que ela sai da psicologia e começa a dialogar com perspectivas filosóficas. E aí surgiu uma expressão muito interessante também, que dialoga de uma certa maneira com esse conceito de inconsciente coletivo, que é a noção de imaginário coletivo. E aí eu gosto de responder tentar responder, né, na verdade, recorrendo ao imaginário coletivo brasileiro. E o imaginário coletivo brasileiro funciona a partir de uma ótica chamada, que a gente até já discutiu aqui quando falou daquele livro Dialética da Colonização, é uma tensão entre colonizado e colonizador. Isso virou uma instância psicológica quando a gente fala do imaginário brasileiro, né? Como é que coletivamente se pensa. Ou seja, eu falo de patriotismo e não é meu país, é o meu país, a minha bandeira é verde, amarela e tal e tal. Esse é o pensar, esse é o aspecto do colonizador, vamos dizer assim, dá o poder, abraçar a bandeira dá um tipo de poder. Mas por outro lado, eu tô né, ali na Havan, quando a gente está em João Pessoa, vê ali o patriotismo do dono da Havan, mas é a Estátua da Liberdade que está ali, ou seja, é o aspecto colonizado, né? Tem um aspecto onde eu imponho um poder e tem um aspecto onde eu me rebaixo a um poder que eu considero como superior. Isso se tira pela própria... E aí é uma crítica minha à teologia, à nossa filosofia também, porque a nossa teologia é muito centrada em autores da Europa. A nossa filosofia é centrada basicamente em autores da Europa, então a gente tem esse aspecto muito naturalizado, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, o que a gente chama de bolsonarismo responde e se conecta com esse aspecto do imaginário coletivo e social brasileiro. Então, assim, esse país que foi construído com base na violência, na imposição de um modelo religioso, na violência sobre pessoas negras trazidas para cá na condição de escravo. Então, e isso dialoga um pouco com o que esse livro traz, porque a dinâmica de violência, né, um país que foi consolidado a partir da violência. A verdade é que o Brasil nasceu de um estupro, né? O Brasil nasce de um estupro. A própria presença de pessoas negras aqui, ela é consolidada a partir dessa dinâmica de violência, né? Você é trazido da sua terra para cá. E depois daquilo que é chamado de abolição, o país passa por um processo de branqueamento, um outro tipo de violência. Então, a violência, o racismo, a misoginia, isso corre nas veias desse país, né? Então, tem alguém que tocou isso e trouxe. Então, quando se fala, representa uma massa poderosa, racista, misógina, homofóbica, e travestido de uma religiosidade, porque a religião está aqui como um dos pilares de consolidação dessa nação. Então, essa seria, primeiramente, uma tentativa de resposta. E aí, quando a gente vem para o que o senhor falou sobre rede social, que isso que eu falei anterior é só uma forma de introduzir para a gente entender o poder disso na rede, a rede social, sim, traz uma ruptura, como o senhor falou. Eu concordo quando o senhor fala sobre a ideia de invisibilidade e visibilidade, né? Aquilo que é invisível se torna visível.
a partir desses valores que a gente já relatou um pouquinho antes, é como se fosse assim, eu rompi a minha invisibilidade, mas como é que eu vou fazer isso? Eu faço isso a partir do afeto, a partir de ideias como Deus, religião, família, pátria. Então, a sua leitura, na minha percepção, a sua leitura é muito coerente quando o senhor traz a expressão invisibilidade. Eu só faço uma outra só para tornar ainda mais discutível, né? Além da invisibilidade, a gente traz a questão de carência e a tentativa de suprir essa carência. Porque essa invisibilidade, ela não é uma invisibilidade só invisibilidade, ela é invisibilidade construída em cima de uma carência. Por quê? Porque na rede social eu estou sendo confrontado todo dia com a vida de alguém. E, de uma certa maneira, existem dinâmicas de frustração, sobretudo frustração econômica também, quando eu vejo a vida instagramável ali, o que ela pode ser, porque o Instagram tem esse poder. Tá aqui a gente no Instagram falando do Instagram. É um movimento subversivo, né? Você está usando o próprio instrumento para criticá-lo, né? O autor desse livro, Os Engenheiros do Caos, ele fala sobre isso, né? Quando ele fala que você está na sua casa, na rede social, porque acesso à rede social é muito, muito amplo, e você está confrontando modelos de vida. É a vida de um artista que você admira, é a vida de um vizinho que você teve ou que você tem, é alguém que progrediu. São chances de progredir na vida, propaganda de carro, propaganda de viagem. Então essa ideia de frustração, que ela tem uma base econômica, sim, e está conectada com a rede social, faz com que aquele que é invisível economicamente, de alguma maneira, e invisível afetivamente, ele se exponha na tentativa de romper essa invisibilidade. Essa é uma leitura. Uma outra possibilidade é que isso vem no sentido bélico mesmo, né? O autor usa a expressão raiva, né? Então, assim, não é só fake news, são os discursos de ódio também nas redes. Nessa semana eu estava vendo desarticulada uma rede neonazista, eu não sei se foi em Santa Catarina, não sei, e uma troca de conversas entre os membros no WhatsApp, e um deles dizia assim, hoje vamos queimar um mendigo. Aí o outro complementa, mas tem que ser um mendigo nordestino. Então veja que é uma escalada de violência, né? Então, invisibilidade, carência e a forma como isso se manifesta, dependendo dos níveis de carência, vai ser a partir de uma dinâmica de violência e de raiva, de muito ressentimento também. Então, assim, essas coisas aqui, carência, violência, raiva, tá tocando uma psicologia bem primitiva do humano, né? Por isso que eu falei que na minha leitura o conceito de consciência de classe não consegue chegar nisso tudo aqui, porque a gente está num campo que foge do consciente, né? É inconsciente. É nesse sentido que uma fake news faz muito mais sucesso do que a verdade, porque, como o senhor falou, além de ter que provar a verdade e a mentira se espalha mais rápido, essa mentira está calcada numa base carente da pessoa, né? Por exemplo, a necessidade de defender sua família, de defender a sua fé, de defender a sua pátria. E aí nascem os monstros, né? O fantasma do comunismo. O Brasil nunca chegou perto disso, mas aí é o que se discuta sempre. E outros fantasmas, né, por aí. Vão tirar sua casa, você vai trabalhar sem receber, essas coisas assim. É uma tentativa de responder. Só um comentário, assim, sobre algo que você traz, que eu achei muito interessante e ampliou aqui um pouco a minha visão, que é essa questão de outros elementos, para além dessa invisibilidade, né, esse elemento da carência, né, acho que ele é fundamental, né? Até porque existe uma carência de base na nossa Constituição, me parece, mas existem tantas carências que são acrescentadas, né, pela história, pelo modo como se organiza econômico e socialmente um país, uma nação. E essa possibilidade de visibilidade dada pelas redes sociais pode ser também uma maneira de invisibilizar mais ainda, porque o que eu torno visível talvez seja o meu desejo de parecer, né, com
com alguém famoso, com um artista, com um jogador de futebol, o que acaba revelando, como você coloca, essa carência, mas a carência ela não aparece tanto na rede social, né? Porque o que aparece é uma espécie realmente de felicidade editada, digamos assim, nos Instagrams, Facebooks Uhum. da vida. E uma outra coisa que eu gostaria de trazer, e agora talvez numa tentativa de uma maior aproximação com o que nós temos amanhã, né, que é esse exercício da democracia, é só um dos exercícios da democracia através do voto, né, extremamente importante, seria o exemplo que você colocou lá, que eu achei muito interessante, né, do velho da Havan, você falou aí Sim. da empresa dele, da loja, né, em João Pessoa, mas em tantos lugares do Sim, Brasil, sim. com um discurso sobre patriotismo, mas com uma estátua da liberdade, que é um símbolo do patriotismo, digamos assim, estadunidense. Então já E parece outro, uma e certa. outro, né? É, É. uma certa. Uhum. Não seria contradição, é contradição numa primeira leitura, né? Mas isso é Sim. pensado, porque enquanto eu me coloco numa atitude de reverência em relação a um poder mais amplo, né, eu exerço o meu poder sobre aqueles que estariam submissos, digamos assim. E estou trazendo isso, quando você estava falando, eu estava lembrando bem, porque há algo que está acontecendo, sobretudo nesses últimos dias, que é a questão do assédio, né, eleitoral no trabalho por parte de muitos empresários. Né? Isso é uma coisa que a gente percebe que existem muitas denúncias. Né? Hoje, conversando com um amigo meu, ele falava exatamente disso, né? De uma certa pressão, né, de empregadores em relação aos trabalhadores, né, meio que forçando e meio que ameaçando também, né, até Uhum. a possibilidade de se perder o emprego se não se vota no candidato Bolsonaro, para ser assim bastante explícito na fala. Então, acho que a gente de alguma maneira liga com a discussão que está sendo feita até agora, e com alguns elementos dessa discussão, quando se fala, por exemplo, de questão de polarização, não é mais uma polarização, nós já estamos no outro âmbito, né? Quando se fala de ameaça às instituições, quando se fala de ameaça à democracia, né? Essa é uma ameaça à democracia sentida na pele de forma muito concreta por muitos trabalhadores e trabalhadoras, né? Esse assédio eleitoral e essa ameaça, porque isso é um desrespeito à liberdade, é um desrespeito à consciência, né? Assim, e existe um discurso de respeito à liberdade, né? É Uhum. interessante como os fatos nesse sentido eles contradizem o discurso, porque o discurso é para ser atraente, mas a prática é para perpetuar um modelo, como você coloca aí, né, que está no DNA, né, da sociedade brasileira ou no imaginário coletivo, né, que é um Sim. termo da discussão atual para meio que traduzir esse coletivo, inconsciente coletivo, né, da perspectiva analítica indiana, mas é para a gente ver como essas questões que são discutidas, elas não são questões discutidas distantes da realidade, ou seja, no concreto da vida, muitos trabalhadores e trabalhadoras estão experimentando isso na pele, esse desrespeito, né, em relação à liberdade e à consciência das pessoas, para dizer que a prática continua sendo a mesma que nós temos historicamente, só que me parece com a tentativa de se reforçar, né, esse fosso que distancia aqueles que são os privilegiados e aqueles que estão no dia a dia trabalhando para alcançar o sustento básico ali para a sobrevivência da família. Uhum. Aquilo que o senhor traz como exemplo, se você for fazer, pelo menos na leitura que eu faço, não parece. A gente voltando um pouquinho na história, vai parecer com aquela ideia do voto do cabresto, né? Alguém diz a mim que eu tenho que votar. Só que se eu voltar mais longe na história, vai ser uma relação de poder. Isso é uma relação de poder. Mas se eu voltar mais longe na nossa história, não vai parecer justamente aquela relação do senhor e do escravo.
É nesse sentido que eu evoco essa dinâmica do imaginário coletivo, né? Porque, assim, isso que acontece agora, do empregador achar que tem o direito de decidir em quem o seu empregado vai votar, isso remete a uma dinâmica de poder que é escravista, né? É escravista. Nesse sentido é que a gente vai entender por que esse tipo de conduta se vê amparada pelo atual presidente, porque, sendo uma conduta escravista na sua essência, está respaldada por todos os discursos racistas presentes na história do atual presidente. Então veja que as coisas vão se conectando, né? Agora veja que aí uma outra coisa que o senhor falou que é muito, muito importante a gente destacar, né? As fakes, as teorias da conspiração são justamente para encobrir essa prática, que é uma prática de exploração e de violência. Por que os grandes parcela dos grandes empresários brasileiros estão empenhados na eleição do Bolsonaro? Porque estão preocupados com as reformas que são necessárias para eles, para garantir mais poder sobre a força de trabalho e garantir ainda mais a perpetuação de um tipo de poder. Porque se eu consigo controlar a força de trabalho, fazendo com que o trabalhador acredite que aquela é a única forma que ele tem de se manter, então eu tenho um poder que eu não posso ter, né? Eu vou ter um poder que nenhuma pessoa pode ter sobre outra. Então, como é que eu vou dizer isso para um empregado? Eu vou dizer para ele assim, ó, vote no Bolsonaro para passar as reformas? Não. Eu vou evocar fantasmas, né? Eu vou evocar, por exemplo, o desemprego, porque o desemprego toca numa coisa muito séria de qualquer pessoa, uma camada mais profunda, né? O eu desempregado, como é que eu vou manter minha família? Então vem o valor da família aqui. Então, como eu não posso dizer para alguém que eu quero que ele tenha menos direito, eu vou dizer que determinado candidato vai fazer com que ele perca o emprego. Então, esse discurso conspiratório para tentar garantir ainda mais poder, né? Uma coisa que me preocupou também foi isso que o senhor falou, de perceber os casos de assédio nesse sentido, mas o que me deu um alento de esperança foi a quantidade de denúncias. Então, se a quantidade de denúncias é alta, é sinal de que está se tornando visível e, de alguma maneira, ainda que mínima, consciente de que essa é uma prática que não pode ser aceita, né? Então, tem esse pequeno fio de esperança. E, nesse sentido, é que eu queria falar só esse aspecto, né? Também envolvendo o dia de amanhã. Não consigo pensar uma continuidade desse governo, porque se a gente pegasse só o período de pandemia, já seria suficiente, né? Mas é interessante porque a morte fica distante, né? A morte é um tabu tão sério que as pessoas preferem não falar sobre isso, né? Não falar que a negligência causou mortes, que o negacionismo causou mortes. Mas se a gente pegasse só esse período de pandemia e a prática desse governo, seria razão suficiente para a gente ver que não tem nem Deus no coração, nem tem amor pela pátria, nem tem amor por família de ninguém. Vou comprar vacina onde? Vai comprar na casa da sua mãe. Eu tava lembrando de uma história, porque naquele dia que ele falou que não era coveiro, foi o dia que eu escutei. Eu trabalhei como psicólogo aqui no Hospital Metropolitano e o trabalho da psicologia era tentar amparar as pessoas, mas também tem dois momentos muito tensos, que é a notícia do óbito e o reconhecimento do corpo. Porque a gente tem toda uma liturgia da despedida, né? Chama o padre, chama o pastor para ir no velório e faz as orações. E o Covid não permitiu isso, não. E eu tive que ouvir, naquele dia que o presidente disse que não era coveiro, eu ouvi uma senhora me perguntando, né, depois de ter que ir reconhecer a filha de 22 anos que tinha falecido e deixado uma criança de 1 ano, ela perguntou a mim como é que ela ia criar a criança. Como é que eu vou criar a minha neta agora? Então, assim, para mim é conflitante em consciência que isso continue. Então, é nesse sentido que, embora eu não espere também nenhum milagre do governo Lula, porque
tem uma estrutura que torna tudo muito difícil, mas eu acredito que pelo menos trazer o Brasil de volta ao campo democrático sem ameaças à democracia é o mínimo que a gente pode fazer a partir de amanhã. E como o senhor também traz, para eu lhe entregar a palavra, esse é só um dos exercícios da democracia, né? Que é um limite da política brasileira, depois a gente pode até trazer isso no outro cenário. Parece que para algumas pessoas se encerra depois do voto, né? Não, começa um outro processo. Começa um outro processo e a gente tem esse dever de, a partir de amanhã, você vai amanhã e vota, e a partir de amanhã você acompanha o seu voto. Então é nesse sentido que se constrói democracia, e é nesse sentido que amanhã eu vou lá com toda a esperança no coração para tentar, eu não sou coveiro, mas eu espero enterrar esse governo. É a minha expectativa para amanhã. E com essa fala eu lhe entrego a palavra. É interessante, aí a gente já vai um pouco nessa direção também da conclusão, imagino, ou pelo menos a gente vai se aproximando, mas você traz um elemento assim, fundamental que talvez possa ser emblemático, paradigmático para a gente entender esse governo, seria a questão da gestão da pandemia, né? Porque assim, a gente percebe uma total falta de solidariedade, né, em relação aos trabalhadores da saúde, né? Você trabalhou um tempo no hospital, tem aqui também minha amiga Priscila, que é enfermeira, e a falta de reconhecimento do esforço desses profissionais de saúde, depois a falta de solidariedade em relação às famílias, tanto presente nas falas como nos gestos, né? A gente não pode esquecer aquele gesto dele, não só uma vez, eu vi pelo menos duas, né, imitando uma pessoa sem ar, quer dizer, uma falta total de empatia, a falta de uma palavra de solidariedade em relação às famílias, não tem uma visita às famílias, né, dessas pessoas. Então, assim, é uma coisa desastrosa. E aí, você falou também dessa questão da relação entre empregador e empregado, a partir da fala que eu tenho colocado anteriormente, e o próprio presidente da República, né, diz assim, muito abertamente, ou você tem direitos e não tem emprego, ou você vai ter emprego sem direito nenhum, né? Isso respalda esse tipo de comportamento de muitos empresários, empregadores atuais, que estão nessa prática de assédio eleitoral, né? E ainda bem que existem muitas denúncias, né? Para dizer que existe também um movimento de resistência. É absurdo, por exemplo, a questão da enfermagem, a questão, né, do piso que foi votado pelo Congresso e depois chega no STF e isso é barrado depois de uma luta de tantos anos. Então, assim, acho que é essa consciência da importância dos direitos, né, da importância do emprego, do trabalho, mais, né, associada à questão dos direitos, que já foram perdidos muitos, né, desde 2018, 2019, com a reforma trabalhista, e eu acho que não podemos entrar nesse tipo de negociação, né? Você tem que aceitar todo tipo de trabalho, perdendo todos os direitos. Quando a gente chega nisso, né, a gente já está derrotado. Então, eu espero que nós tenhamos, de fato, amanhã essa atitude, esse comprometimento, né, de exercitar, né, o nosso direito, nosso dever também em relação ao voto, que a gente possa ampliar a consciência de democracia, que vai muito além disso, né? Tem que ser uma democracia exercida de maneira mais constante, não só de forma esporádica. E, assim, eu estou muito otimista de que na esperança vai vencer o medo e nós vamos começar mais um processo de reconstrução que vai ser desafiador, mas tem muitas pessoas dispostas a contribuir com esse processo. E eu espero que essa nossa live e as lives que nós temos feito, iremos fazer, né, continuar fazendo, até com uma perspectiva também de crítica e de autocrítica, contribua exatamente para a gente construir, né, uma política mais consciente, mas construir, sobretudo, né, uma sociedade mais justa, contribuir para isso, né, junto com tantas outras mãos de tantos trabalhadores e trabalhadoras desse nosso imenso e amado Brasil, tão sofrido e tão combalido nesses últimos 4 anos.
É interessante, na verdade, quando a gente fala de uma live sobre um livro, se não tomar cuidado, a gente fala o dia todo, né? Porque assim, é sempre abre, né? Mas assim, eu queria voltar a falar um pouquinho. É, até nisso, a gente percebe que o Brasil foi contaminado de uma maneira muito radical nesses últimos anos, né? Porque é como se fosse assim, uma vez que você vota contra o governo, é como se você não tivesse você apoia radicalmente o outro candidato, né? Assim, você é contra o Bolsonaro, então você radicalmente, você é lulista, né? É petista. Não, não, na verdade existe algo aqui muito maior, que é a necessidade de trazer o Brasil de volta ao arco democrático, onde a gente perceba que não se corra nenhum tipo de risco de ruptura, né? E risco de ruptura é só o que a gente ouviu nos últimos 4 anos. Então, cessar com isso, jogar o Brasil de novo no campo da discussão democrática. E quando a gente fala de discussão democrática, a gente fala também das necessidades de aprimoramento da nossa democracia, que isso também foi de uma live, como as democracias morrem, a gente falou muito sobre isso, né? O senhor aprofundou, eu tentei aprofundar também. A democracia não está pronta. A nossa democracia, nenhuma democracia está pronta, na verdade, né? Ela pode estar consolidada, mas na medida que se consolida em algum aspecto, se abre a necessidade de aprimoramentos futuros, né? Então a gente precisa, nesse momento, defender a nossa democracia e, posteriormente, aprimorar a nossa democracia, um passo de cada vez. E o passo que, pelo menos eu penso que o passo a ser dado a partir de amanhã é no sentido da defesa da democracia. Como aprimorar é a discussão que se começa posteriormente. Então, é nesse sentido que, em nome da democracia, em nome dos direitos que não podem ser perdidos porque foram conquistados a duras penas, em nome das famílias enlutadas pelo Covid. Eu acompanho hoje na clínica pessoas que ainda estão no processo de elaboração do luto, justamente porque não conseguiram se despedir. Em nome de Tito Alencar, o Frei Tito, um defensor da democracia, mártir durante a ditadura, torturado, muitas vezes torturado, desintegrado psicologicamente pela tortura, em nome dele, dos outros mártires daquele período, e em nome de Marielle Franco e das muitas mulheres que nos inspiram, homens e mulheres que nos inspiram na luta, mas de um modo especial, ela que também é uma vítima da violência, e das muitas vítimas da violência, o motorista Delo Anderson. Então, é em nome de todos eles que amanhã eu vou lá apertar 13 e vamos ver, vamos construir algo novo, colocar o sol para brilhar num céu azul de novo, né? Um sol de esperança. O povo brasileiro merece, né? Então, agradeço a sua contribuição. Eu sempre saio muito mais rico desses momentos. Sempre reflito muito depois. É engraçado porque termina a live e eu fico antenado com o tema um monte de tempo. Então, minha gratidão. Espero que a gente se organize para mês que vem trazer já um novo livro e manter, né, essa linha de discussão que é sempre muito proveitosa. Agradecer a quem passou por aqui. Lembrar a vocês que esse material fica disponível nesse Instagram e depois eu vou fragmentar o vídeo e mandar também para o professor Maurício, para os meus contatos, para que todo mundo possa ter acesso a esse conteúdo, tá certo? Então, professor, minha gratidão e muita paz, muita luz, e amanhã é um novo dia. Minha palavra também é de gratidão, não poderia ser outra, né, por essa troca, né, de conhecimento, de discussão a partir da leitura de um livro, mas também, sobretudo, a partir da leitura do momento atual no nosso país. Gostaria de agradecer as pessoas que passaram por aqui, pelo menos as que eu estou lembrado aqui, Luzia lá de Malta também, o Guita, Gabriel lá de Santa Luzia, o Padre Adalberto também, Daniel, meu compadre, amigo lá de Malta, e tantas outras pessoas que certamente também irão oportunamente ver essa nossa conversa, esse nosso diálogo, esse nosso vídeo. Então, que nós possamos manter viva a chama da esperança
E certamente amanhã à noite nós teremos assim um momento de muita alegria no nosso coração para estarmos reabastecidos para começarmos esse processo, né, de aprimoramento da nossa democracia. Forte abraço e vamos à vitória. Vamos à vitória. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Nos vemos no próximo livro do mês. E um abraço para todo mundo. Muita luz, muita paz e saúde sempre. Valeu. Tchau, tchau. Abraço, Priscila, Felipe. Até mais. Tchau, Dalmo. Tchau, tchau. Valeu.